Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Bom, vamos falar sobre a mega operação que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, no complexo de favelas do Alemão, envolvendo cerca de 2.500 policiais, entre civis e militares. Solta a vinheta. Bom, já no início, vamos começar aqui falando sobre a GLO, Garantia da Lei e a Ordem, que o Cláudio Castro mentiu, né? Ele mentiu, eu acho que já estava previsto esse discurso dele, depois ele pediu desculpa, e que foi corroborado pelo Rodrigo Pimentel, que agora está tendo um monte de vídeo dele aí falando sobre o cara das joias que foi pego na Alerj, pessoal da esquerda mandando esse vídeo, mas ele corroborou com o Cláudio Castro, dizendo que o Ricardo Lewandowski agiu errado. Tá? Mas a GLO é o seguinte, é a questão dos blindados da Marinha, né? Você tem que fazer esse requerimento com a garantia de lei da ordem. Não é só o blindado que ele vai te dar, ele vai ter que ter alguém para pilotar aquilo ali também. Não é qualquer um que vai fazer isso, tá? Eu me surpreendi do jeito que ele falou, que é um comandante experiente do BOPE e tal, e realmente ele falou isso. O Cláudio Castro não entrou com pedido de GLO porque supostamente o Lula já teria negado os blindados da Marinha. Não foi negação. Disseram que ele teria que entrar com uma GLO. O requerimento é feito mediante GLO. Como vai ser efetuada a operação, mas acontece o seguinte: o Cláudio Castro ele sairia do protagonismo, tá? Porque vai assumir praticamente o governo federal com o apoio da segurança do Rio de Janeiro. Então ele não ia ter esse protagonismo todo, tá? As Forças Armadas entrariam, teria mais gente envolvida. Tá certo? Então isso daqui foi o que ele mandou, dizendo, pediu um blindado não é bem assim, não é assim. Tá? Não é desse jeito que acontece. Sobre o saldo, a nível assim de análise, eu como cientista político, foi um sucesso, gente. Tá? Ocorreu tudo do jeito que eles planejavam. E do jeito que a maioria do povo gosta e quer. Que é o que eles chamam agora de neutralização, né? Agora esse discurso daí para neutralizar. O pessoal não quer saber de gente presa, tá? Vamos cair na real aqui, tá certo? Então esse discurso daí que a esquerda usa, que diz que é o que a direita faz isso, que faz isso, que nós da esquerda usamos, é um discurso ultrapassado. O pessoal não quer saber disso. O Tarcísio Mota falou que amanhã vai ter outro. Não interessa. Não interessa. Sabe? Como político, você deveria saber disso. Se tivessem matado 500, resolveria? Se tivesse matado 1.000, resolveria? Não. Até porque, presta atenção no que eu vou falar. O Cláudio Castro é neoliberal, tá? Lá do PL. O governo federal usa na sua economia também o neoliberalismo, o corte de gastos. Tá? Ele usa o corte de gasto também. Você vê aí o Fernando Haddad, Gabriel Galípolo. Esse tipo de ação, eu quero que vocês ampliem um pouco a mente, que a criminalidade no Ocidente vem crescendo. Países da Europa que não tinham crime também estão tendo, por causa principalmente da política econômica neoliberal. Tá certo? Então,
o povo não quer. Esse povo que aderiu ao neoliberalismo, a maioria aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, eles não querem saber do governo. Ah, vamos prender esse bandido. Não, eles não querem isso. Ah, vamos ser sinceros no que está acontecendo. Eu sou um cientista político e não vou falar aqui para os senhores. Os políticos, sim, como Tarcísio Mota, o Glauber Braga, falaram muito bem, é isso, tal. Mas em análise, o que eles querem é eliminar o problema. Eles querem eliminar o problema. E com uma coisa, eles atualizaram o discurso deles, tá? A extrema-direita atualizou o seu discurso usando como se fosse Donald Trump. Vocês podem comparar o Felipe Cury, que é o secretário de Polícia Civil, Marcelo Menezes, secretário da Polícia Militar, o Vitor Santos, principalmente o Felipe Cury, né? O careca, tá? Ele usou muito o termo narcoterrorista, é o que Donald Trump usa. Os neoliberais usam muito esse discurso narcoterrorista. Eles não estão falando simplesmente de traficantes, tá? Você já vê uma certa adaptação. Enquanto isso, nós da esquerda, o pessoal da esquerda, continua naquele velho discurso de que isso não adianta, porque tem que fazer políticas públicas, mas olha só, gente, o próprio governo federal tem lá um arcabouço fiscal, um limite de teto de gastos que impede que isso ocorra. Tá? Você não investe em saúde. Quando falam lá, eu já fiz outros vídeos aqui, falando, corte de gastos, é para não ter escola, não investir em saúde, não investir em educação, é isso aí. Todo o Ocidente, e aí eu só estou incluindo o Brasil, porque é uma colônia, né, o sul global, nós estamos na prioridade do mercado financeiro. Nós não priorizamos políticas sociais. Não tem isso no Ocidente. Salvo alguns países, e mesmo assim, por exemplo, Cuba lá tem um embargo, tem um bloqueio econômico, né? Não dá assim para você utilizar, mas seria um exemplo, né? Para você ter a nível de comparação. Então a política ela reflete em cima disso, tá? Já começa errado no início. Toda essa operação ela foi planejada com mandados de prisão, diferente de outros. A estratégia muito bem colocada, o muro do BOPE. Diante das perdas, como eu falei, foi um sucesso. Foram 4, né, moradores feridos. E a maioria lá não foi só o pessoal aí da direita que estava comemorando, outras facções também comemoraram, tá certo? Inclusive eu estava assistindo os canais aí de TV, tem muita gente ali, né, que o governo deveria fazer isso, mas por trás apoiam a política neoliberal. Eu também fiz um vídeo aí falando desses canais locais, né, aqui no Rio de Janeiro tem o RJTV, tem outras também da Rede Record, que eles falam muito que o governo não investe em escolas e tal, mas e você bota lá na Globo News que eles apoiam um corte de gastos, seu corte de gastos, tá? Então, desse jeito que está acontecendo, isso tudo é um reflexo da política que o mundo ocidental vem utilizando. É você acabar com o bem-estar social e priorizar o mercado financeiro, né? Você vai priorizar ali a meritocracia, né? O Brasil mínimo, é o Estado mínimo, é o microempresário, tá? A cabeça do Ocidente, ela está muito reduzida. Está muito reduzida o cérebro do Ocidente. Para que o seu filho vai querer ir para a escola estudar química, física, né? Você não tem, eu vou aprender logo a dirigir, tirar carteira para ser um motorista de aplicativo.
Para que você vai querer fazer outra coisa? Ou então fazer, todo mundo diz aí, vou abrir meu próprio negócio, ver quantas empresas quebraram, microempresas, né? É tudo mini no Brasil, é microempresário, pequenos negócios, sabe? Nós não somos um povo que pensa grande. Então, toda essa política que principalmente o governo federal usa, acaba refletindo nisso aí. O Cláudio Castro está em recuperação, o Rio de Janeiro está em recuperação judicial e o Cláudio Castro falou que não tinha como atuar, por isso que agiu dessa forma, né? Se isso daí já é para eleição, ele deve vir concorrendo a senador e vários outros policiais que estavam lá de repente podem também, afinal de contas, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de São Paulo, Congresso Nacional, é o tal de delegado, capitão e tal, e o crime só aumenta. A criminalidade só aumenta. Tá? Bandido bom é bandido morto, já está há 40 anos, mas é essa a política que o povo brasileiro também quer. É isso que eu quero que os senhores entendam. A maioria do povo brasileiro quer esse tipo de ação. Eu estava vendo a Rede Record, né? Ia começar uma enquete ali sobre o que você acha de ter mais mega operações. Eu procurei aí na internet e não vi qual é o resultado da enquete, mas eu vi lá um jornalista fazendo esse tipo de argumentação, né? Pô, você acha que deveriam ter mais mega operações? Eu imagino que o resultado deve ter sido, sim, não sei, mas o que você vê aí é que o povo apoia. O povo apoia. E a esquerda, a gente continua, né, falando as mesmas coisas. Eles mudaram o discurso deles. Tá? Agora, não é mais traficantes, são narcoterroristas. Mesma fala do Trump. Cercamos, foi uma ação bem realizada. Policiais, eles já sabem que vão perder, olha, eles até contam com isso, já sabem que isso vai acontecer em operação normal, tá? Mas como é que nós vamos fazer para agraciar, né, a família, a sociedade, esse negócio todo. Eu também já fiz uns vídeos aí passados que a quantidade de homicídios, né, mortes letais, que agora foi o mais letal do Rio de Janeiro, o nosso aqui barra o número de soldados que a Rússia perdeu, tá? Eu não posso falar assim muito nome de país, né, então eu só falo da Rússia, que o outro não pode. Mas nós estamos perdendo mais gente aqui do que os caras lá no conflito da Rússia, tá? Então, uma coisa para se pensar que nós apoiamos um governo, nós como governo de esquerda, estamos apoiando o governo que adotou um arcabouço fiscal, limite de teto de gastos, que é contrário ao bem-estar social. Então, o único jeito que você poderia chegar ali foi diferente do que aconteceu naquela época. Teve programa de aceleração do crescimento, né? Que gerou muitos empregos, tinha o teleférico funcionando lá. Agora não tem mais isso. Não tem mais isso. Eu vi muitos comentários aí em chat dizendo que os bandidos que foram presos não deveriam ter sido presos, tá? Que deveria ter sido neutralizado também. Esses números provavelmente vão aumentar, mas como eu falei, foi muito bem planejado, tá? Foi muito bem planejado, tiveram os louros, Cláudio Castro foi um ponto para ele, não sei se ele vai usar isso daí em propaganda política, nem se pode, né, usar, mas ele já é reconhecido como o cara que teve a maior letalidade, o governador que agiu com maior letalidade, né, no estado do Rio de Janeiro. Isso daí vai ficar guardado lá para ele. Olha, essa operação aqui, nenhum civil faleceu, só ficaram feridos,
Só 4 policiais que perderam sua vida, foram tantos presos, tantas apreensões, ou seja, o score final lá foi extremamente favorável, tá? Vamos ser honestos, né? Isso daí para ele foi um ponto enorme, apesar da gente achar que não e tal, que isso não vai resolver. Mas para o pessoal que foi assaltado ontem, que levaram o carro dele lá na semana passada, lá para o Complexo do Alemão, tal, isso daí para as pessoas que aconteceram isso, o cara que foi roubado, é uma beleza, né? Aliás, ontem eu estava vendo essa movimentação aí, pessoas em outros bairros estavam sendo assaltadas e não tinha polícia, tá? Como eu já falei também. O Rio de Janeiro faltam mais de 20 mil policiais militares, 6 mil policiais civis. Você não tem um efetivo muito grande. Esse crime daí não é o crime organizado. O crime organizado ele está dentro das assembleias, está dentro da Câmara dos Vereadores, está dentro do Congresso Nacional. Os verdadeiros caras, tá? Quando você vai fazer uma compra desses entorpecentes, você já pagou. E quem é que recebe isso, gente? Os armamentos. Ninguém quer saber da apreensão de armamentos. Já teve aqui no Galeão, teve no Rony Lessa, no Meia, bairro onde eu morava. Foram várias apreensões. Esse armamento ele vem de Miami, né? Miami é um berço lá, putz grilo, né? Miami é onde é que tá todo mundo lá, a nata dos traíras, estão todos lá, né? Então, alguém pode não gostar da minha análise, mas essa é a realidade. O Cláudio Castro, junto com os secretários, né, o Felipe Cury, o Marcelo Menezes, o Vitor Santos, eles saíram positivos, tá? Teve uma pontuação boa, né? Se quiserem concorrer a político, vão usar isso daí como uma alavanca, né? Para propaganda política. Não sei da pretensão política deles, mas ao mesmo tempo, né? É o que eu estava falando. Ele falou da GLO, a GLO não pode, era uma mentira, mas de uma certa maneira foi favorável à sociedade. A sociedade, vocês vão ver aí que a maioria aprova e vai continuar aprovando esse tipo de operação. Ninguém quer saber de gente presa. Esse é o mundo neoliberal que o Ocidente vive, que vai desde as políticas da política econômica do governo federal até os governadores de estado que optaram por o Brasil ser um país micro, das pequenas coisas, dos pequenos negócios. Tá bom, pessoal? Então, se ficou faltando alguma coisa, pode deixar no comentário. Deixa o like e compartilha o vídeo. Muito obrigado.